Mais um vídeo começando aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Desde já curta, compartilha, se inscreva, comente. É isso aí, vamos lá. De volta. Então, o vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de responsabilidade. Já ouviu aquela expressão até de um filme que fala assim, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pois é, a Bíblia vai relatar no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 1 ao versículo 24, como é que Saul foi preparado para assumir um grande poder, que era governar Israel. A Bíblia nos conta a história que ele era filho de Quis, e esse homem era muito importante e muito rico na tribo de Benjamim. Ou seja, Saul era da tribo de Benjamim. Ele saiu de casa para procurar as jumentas perdidas do seu pai. E no caminho, depois de procurar durante 3 dias, ter andado aproximadamente 50 quilômetros, ele resolveu então voltar para casa. Ele estava acompanhado de um empregado, de um servo, e esse o convence a procurar por Samuel, pelo profeta que estava na cidade de Dotã. Acho que é Dotã mesmo. Todavia, se não for a cidade de Dotã, eram as cidades pequenas de Israel. Ele chega na cidade procurando o profeta para saber a respeito de um assunto. Mas chegando lá naquela cidade, ele vai ser chamado, despertado para um outro assunto. As jumentas do qual ele estava procurando já haviam sido achadas e agora o seu pai estava preocupado com ele. Tudo leva a crer e a entender que Saul não tinha experiências, não tinha costume de sair procurando por animais perdidos, nem por pastorear rebanho. E isso fez com que ele saísse totalmente despreparado, porque quando ele decidiu voltar para casa, ele não tinha mais água, ele não tinha mais comida e ele não tinha dinheiro. Isso, ele também não conseguiria falar com o profeta. Era tradição, era comum, quando alguém fosse procurar um profeta, levar um presente. Ele conseguiu falar com o profeta por um motivo. O seu empregado tinha 1/3 ou 1/4 de um talento de prata e assim presenteou o profeta e conseguiu falar com ele. Ele soube de onde que estavam as jumentas, foram encontradas. Agora o que o profeta anuncia para ele é que ele foi escolhido para ser rei. Ele é ungido pelo profeta. E ao ser ungido pelo profeta, agora só ele e o profeta, Saul e o profeta, vai falar com ele assim, ó, você vai caminhar em direção a Tabor, lugar sagrado, acampamento, e ali você vai encontrar 3 homens, um com 3 cabritos, outro com 3 pães e o outro com odre de vinho. Eles vão perguntar se você precisa de alguma coisa e você vai aceitar e ele vai te dar 2 pães. É interessante perceber que mesmo depois de receber a unção do Senhor, ele precisou de passar por uma preparação, uma santificação, buscar revestimento. O primeiro destino após receber a unção foi lugar de oração, onde ele encontra com 3 homens. Esses 3 homens, na minha visão, representam Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai é aquele que carrega o sacrifício, foi ele que enviou Jesus, que deu a sua vida, sacrifício santo, perfeito e agradável. Segundo, o pão, somente o Filho é o pão que desceu do céu, é o pão que alimenta. Ele é aquele que alimenta os seus escolhidos, capacitando para uma longa caminhada e assim proporcionando também que quem for liderado por esse escolhido, seja alimentado, não falte alimento. Terceiro, o terceiro homem tinha um odre de vinho. E esse odre de vinho, segundo o que a Bíblia explica, o vinho simboliza, representa a alegria. Somente aquele que tem o Espírito Santo pode executar a sua função, o seu chamado com alegria. Nós vamos ver no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus Cristo, que no casamento acabou o vinho. E quando acabou o vinho, a mãe de Jesus se preocupa porque na tradição judaica, acabar o vinho na festa de casamento era um mau presságio, de que aquele casamento seria um casamento sem alegria, seria um casamento falido. Porém, Jesus transforma a água em vinho, proporcionando assim que aquele casamento continue, que aquela festa continue com alegria. E assim aquele casamento não fique mal falado. Num relacionamento é necessário ter sacrifício, sim, sacrificar um pelo outro. Ter, sim, alimento, tem que ter sustento. E terceiro, tem que ter alegria. Esse relacionamento é de forma perfeita, agradável, segundo a vontade de Deus. Assim deve ser o relacionamento do homem com Deus, daquele que é escolhido por Deus. Entenda, se não houver sacrifício, se não houver sustento para que permaneça de pé, e se não houver alegria, não é um relacionamento saudável. Não adianta ter sacrifício e não ter sustento, não ter perseverança, não ter continuidade. Não adianta ter sacrifício, sustento, mas não ter alegria, porque Deus ele não quer ninguém obrigado na sua presença. Deus ele não quer ninguém que fique por
força que fica imposto. Deus, ele quer pessoas por livre e espontânea vontade. Então é necessário ter as três coisas, é necessário ter um equilíbrio na vida espiritual. Receba de Deus.